Bom dia, galera. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade já, gente. Meu Deus do céu. Tô aqui no Cristo Rei. Essa escola vazia dá uma tristeza na gente. Meu Pai amado. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse tempinho aí para colocar os estudos em dia, para descansar um pouco a cabeça, para refletir sobre tudo que a gente está passando, né? Foi a última turma que eu dei aula antes da quarentena, pela manhã, e a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Só que nós não imaginávamos que iria durar tanto tempo. Antes de começar a aula, eu queria falar desse material que eu postei para vocês agora, que é o material do pré, com um resumo de toda a Idade Média. Então, esse material, daqui para frente, vai ajudar muito vocês. Nós falamos do tempo, da divisão do conteúdo em relação à minha matéria, antes mesmo dessa história toda de quarentena, de que não teria como acompanhar as semanas com as outras matérias, porque eu tinha mais aulas do que as outras matérias, né? Então, eu resolvi passar esse material para vocês, porque na incerteza da data correta que voltaremos, né, eu vou usar esse tempo que nós temos, né, essa hora da sexta-feira, para acabar a Idade Média e quando voltarmos já passarmos para a Idade Moderna, ok? Então, hoje nós vamos revisar o conteúdo das aulas 12 e 13, que foram as duas últimas aulas que nós tivemos antes da quarentena, né? Eu passei o material para vocês, vou abrir ele aqui agora. Tá dando para todo mundo ver direitinho? Tá, né? Luz tá boa, tá tudo certo? Vamos começar. Olha só. Eu vou começar com esse mapa para lembrá-los que o último movimento que nós estudamos foi a crise do Império Romano, né? E a crise do Império Romano vem no momento de transição da Idade Antiga para a Idade Moderna,
no século V. É um marco histórico escolhido pelos historiadores, mas nós sabemos que isso não aconteceu de uma hora para outra. O mapa nos mostra datas diferentes. Na verdade, essas invasões que nós chamamos de invasões bárbaras, elas começaram no século III e se intensificaram no século V. Nós já falamos isso, ok? E a partir do século VI foram formando aí esses reinos que está no mapa em destaque para vocês, né? O reino ostrogodo, que pegou aí toda a Península Itálica, né? A parte norte da Península Itálica, até a divisão com o Império Romano do Oriente, o Império Visigodo, Suevo e o Império Franco, que é o império que eu chamo a atenção de vocês, né? Nas nossas aulas, nós chamamos a atenção porque é a partir desse império que nasce o sistema feudal, que é a característica principal da Idade Média. Então, para falar de Idade Média, uma coisa precisa ficar clara. Nós não tivemos uma Idade Média, nós tivemos idades, né? Uma Idade Média em vários lugares de forma diferente. A que nós vamos trabalhar agora é a Idade Média da Europa Ocidental. Dessa região no mapa aí, onde está o Império Visigodo, Suevo, Franco, né, Ostrogodo, essa parte em destaque, colorido aí, de anglo-saxões para baixo, até o norte da África, onde os vândalos ocuparam também no século VI, ok? Por que nós vamos estudar primeiro essa parte? Para entender como que funcionava o sistema feudal. Lembrando que o sistema feudal não foi uma exclusividade da Europa Ocidental. O sistema feudal também aconteceu na Ásia, no Japão, com características um pouco diferentes, mas não está no nosso currículo, não está no nosso conteúdo. Nós vamos focar, né, nas habilidades, no conteúdo do Enem, que é as características do sistema feudal na Europa Ocidental, ok? Então, dando continuidade, eu queria que vocês focassem no mapa aí, na região do Reino Franco, que a princípio pegava a região só da França, e aí ele vai crescendo, vai tomando uma proporção maior. No próximo mapa, você já observa a dimensão que esse reino tomou, pegando aí toda a região da França, uma parte da Itália, da Alemanha, né, uma parte considerável aí do território da Península Itálica também. Por que nós destacamos o Reino Franco? Isso tudo é uma revisão, vocês estão lembrando disso, né? Nós destacamos o Reino Franco porque foi o povo bárbaro que teve o contato mais próximo com a Igreja Católica. Foi o único povo que se rendeu ao cristianismo e fez um acordo com a Igreja Católica, o que facilitou a formação desse reino, né, desse império agora, né, do tamanho aí, da proporção que ele tomou. O início da concretização desse império foi com Clovis, foi ele que se tornou católico e fez o acordo com a Igreja Católica, e esse acordo funcionava da seguinte forma: olha, com o apoio da Igreja Católica, tudo aquilo que nós conquistarmos, parte será dividido aí com a Igreja. E aí o Império tomou essa proporção. Do seu lado direito aí, eu tenho dois momentos do Reino Franco, a primeira e a segunda dinastia, ou seja, o período em que uma família ficou no poder. A primeira dinastia foi a dinastia Merovingia, é a que dá início a esse reino. E ali eu destaco para vocês dois personagens. Clovis, por conta da aproximação da Igreja Católica, correto? E do início do desenvolvimento desse reino. E Carlos Martel. Por que Carlos Martel está em destaque aí? Porque a partir do século VI, nós vamos observar um crescimento lá no Oriente, que nós vamos falar nas próximas aulas,
né, do povo árabe, que no século VIII se aproxima e domina a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Carlos Martel foi o rei franco que impediu com que os árabes estendessem seus domínios na região onde atualmente é a França. Então ele vence a batalha contra os árabes e impede a continuidade desse domínio árabe ali acima do território da Península Ibérica, ok? Na segunda dinastia, nós vamos destacar que é a dinastia carolíngia, né? Carlos Magno. Carlos Magno dá continuidade ao desenvolvimento desse reino aí, o crescimento do território. Carlos Magno permite com que aconteça um renascimento cultural dentro desse reino, né? E quando ele morre, ele deixa o reino nessa proporção que você vê no mapa aí do Tratado de Verdun. E é a partir do Tratado de Verdun que nós vamos começar a falar do sistema feudal, ok? Por quê? No Tratado de Verdun, ele deixa as terras para seu filho Luís, o Piedoso, que tinha 3 filhos, né? Carlos Calvo, Lotário e Luís Germânico. O mapa que você está vendo, que é o mapa do século IX, observem, nós estamos estudando a Alta Idade Média, do século V ao século X, ok? A partir do século X é que começa a Baixa Idade Média. Esse mapa aqui mostra o que foi o Tratado de Verdun, que foi a divisão de todo o território conquistado pelos francos entre os 3 filhos de Luís o Piedoso. Marcela, por que houve essa divisão? Já era uma tentativa de proteger o território conquistado pelos francos. Porque nós falamos lá atrás, quando estudamos os povos bárbaros, que os reinos formados foram reinos de curta duração, porque esses povos eram rivais. Constantemente havia decadência dos reinos formados pelos bárbaros. E tinha uma outra questão. O Império Romano do Oriente queria reconquistar o território invadido pelo povo bárbaro no Ocidente. Então, um dos primeiros territórios que cai por terra é o Ostrogodo, que ocupava a antiga sede do Império Romano, né, na região ali da Península Itálica. Então, há um desejo de reconquista por parte do Império Romano do Oriente do território que foi o Império Romano antes dessas invasões. Quando Luís divide esse território, ele dá uma parte para cada filho dele, fica em destaque abaixo aí, na parte verde mais escura. Vamos falar da Igreja Católica nessa aula. O que são as terras pontifícias? São as terras que a Igreja Católica recebeu na expansão do Reino Franco, ali no norte da Península Itálica, ok? Essas terras pontifícias é um pouquinho só de tudo que a Igreja conquista na Idade Média, porque nós sabemos que a Igreja Católica foi a maior senhora feudal. Ela foi dona de 1/3 das terras da Europa no auge, né, do seu poder na Idade Média, ok? Passando aqui para o próximo material, nós vamos perceber o quê? Na dificuldade de administrar o território que eles receberam, tanto Carlos quanto Lotário e Luís resolvem redividir esse território. Eles chamam a nobreza e redividem esse território para evitar a invasão de outros povos e permanecer com essa terra sob o domínio franco, ok? É a partir disso que nasce o que nós chamamos de sistema feudal, ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Vou continuar, hein?
Vamos lá. Essa imagem que você tem à sua esquerda aí é uma imagem que traduz muito bem todo momento que nós vamos estudar. Você tem essa imagem no seu material, uma imagem bem parecida com ela na página 21 da aula 12, ok? Quando nós falamos do sistema feudal, nós estamos falando de uma organização que vai além do aspecto econômico, tá? É uma organização política, econômica e social, baseada no sistema de servidão, ou seja, não existia um salário, existia uma relação de dependência entre o servo, que era aquele que trabalhava na terra, e o dono da terra, né? Eu vou passar para outro slide para mostrar como que funcionou isso, para depois a gente trabalhar as características. Vocês já conhecem essa imagem aqui, né? Essa brincadeirinha aqui. Quem seria esse rei triste? O rei triste seria Carlos, Lotário, Luís, os herdeiros de Carlos Magno, que eram donos da maior parte das terras do Reino Franco, ok? Na impossibilidade de proteger essas terras de outros ataques, eles resolvem doar a terra para o vassalo. Quem é o vassalo que está aí feliz e sorridente? É o senhor feudal, o nobre que recebeu a terra, ok? Do outro lado, você vai ver o personagem mais importante dessa estrutura, do seu lado direito aí, que é o camponês, que é o servo, né? Servo é uma coisa, escravo é outra. Isso precisa ficar bem claro na cabecinha de vocês. O servo é aquele personagem da história que não tem a sua terra, mas ele depende da terra porque a terra era a única fonte de riqueza e sustento. Então, ele vai se submeter à vontade do senhor feudal, ele vai viver nessas terras, ele vai trabalhar e vai sustentar toda essa estrutura porque ele não é o dono da terra, ele não tem terra, ok? Então, aqui você vê setinhas indo e setinhas voltando, o que mostra que existia uma relação de dependência pessoal. O rei doava a terra para o senhor feudal, o senhor feudal, por sua vez, tinha que ser fiel a esse rei na proteção da terra, ok? O senhor feudal dava para o servo casa, comida, né? Porque ele colhia na terra dele, e proteção por pagamento, entre aspas, o servo pagava os impostos e dava um trabalho em troca. E aí nós formamos uma sociedade estratificada com uma característica muito forte, né? Que é a de dependência pessoal. Então, até aqui, o que é importante você entender? Que o sistema feudal, ele foi formado por um conjunto de características. Basicamente, duas características são as mais importantes, que é a herança romana e a herança bárbara desse processo. Está aí na continha, colonato mais comitatus é igual a feudalismo. O que era o colonato? Essa relação com a terra que já existia no Império Romano, onde hoje nós chamamos mais ou menos de meieiro, né? A pessoa trabalhava na terra e dividia com o dono da terra parte da produção. Já comitatus é uma característica bárbara, baseada na relação guerreira de fidelidade, de lealdade. Por que nós falamos que o colonato e o comitatus deu origem ao feudalismo? Porque aquela estrutura que eu acabei de mostrar com o bonequinho para vocês só funcionou porque existia uma relação concreta, existiu durante um bom tempo, uma relação concreta de fidelidade entre esses personagens. Nessa pirâmide, eu já até usei essa expressão com vocês, porque já caiu no Enem, inclusive, sem falar de sociedade, sem usar a expressão sociedade, caiu um trecho falando sobre a sociedade medieval, usando a expressão que ali estavam reunidos os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. Quando eu falo os que oravam, eu estou falando da igreja nós vamos falar daqui a pouquinho, ok? Quando eu falo dos que lutavam,
Eu estou falando da nobreza. Porque qual que é o papel da nobreza em todo esse processo? Proteger, evitar com que outros povos invadissem o Império Romano, o Império Franco, agora redividido em feudos, ok? E feudos eram imensas propriedades de terra, então precisava de uma segurança muito grande. Como lutar era caro e exigia tempo, treinamento, isso era uma coisa basicamente da nobreza. É óbvio que em épocas de conflito, como nós vamos falar das cruzadas, da Guerra dos 100 Anos, os servos também participaram. Mas a maior parte do tempo, quem tinha essa função era o nobre, ok? E os que trabalhavam, que é a base aí, mais de 90%, 95% de toda a população, que eram servos. Por quê? Através do trabalho do servo, tudo era sustentado. O senhor feudal era sustentado, o rei, agora triste ali, porque ele não tinha mais aquele poder todo, ele era também sustentado pelo trabalho servil, né? Então, o servo era a base de todo esse processo. Vamos às características. A primeira, uma rígida divisão social. Quando eu falo que existe uma rígida divisão social, eu quero dizer que o progresso, o crescimento, o desenvolvimento dentro dessa pirâmide social é praticamente impossível. Se eu nasci camponês, eu vou morrer camponês, ok? Embaixo, na outra característica ali, uma relação de dependência pessoal. É o que o desenho que eu mostrei antes mostra para vocês. Sistema feudal, um personagem dependia do outro. Existia uma relação de dependência pessoal entre o rei, agora com poder descentralizado, perdia ali a sua força, o senhor feudal, que tinha um poder jurídico, político e econômico, e o servo, que era a base de todo esse processo, o trabalhador. Ok? A economia era de subsistência. Vocês conhecem o significado dessa palavra. Subsistência é o suficiente, não existe excedente. Então, o que nós vamos assistir nessa região? A diminuição do comércio. O comércio vai reduzindo, até praticamente acabar durante séculos, né? Ali, 150, 200, 250 anos, a diminuição desse comércio, porque não existia excedente, ok? Outra característica, a forte influência católica. Não vou me aprofundar, porque daqui a pouco nós vamos falar só sobre a Igreja Católica, ok? O senhor feudal, então, ele sorri no nosso organograma, ele está feliz ali, porque toda a estrutura dentro do feudo era comandada por ele, ok? Esse desenho à sua esquerda mostra um feudo, né, com algumas características do período medieval, ok? O feudo, basicamente, era dividido em 3 partes. O manso senhorial, que é essa parte onde está o castelo e existia a muralha. Hoje, se você for visitar a França, né, parte da Alemanha, algumas regiões na Península Ibérica também, você vai encontrar cidades que se desenvolveram dentro dessas muralhas, então era um espaço grande, o manso senhorial, né? Évora, por exemplo, em Portugal, é uma cidade que nasceu dentro dessas de muralhas medievais, né? Então, era um espaço grande onde vivia o senhor feudal e toda a sua família, ok? A outra parte era o manso servil, a região onde viviam os servos, né? Ali eles tinham suas hortas, criavam alguns animais, uma quantidade pequena, né? E viviam sua vida servil. Existia outra região chamada de terras comunais, que era onde tinha a capela, ou a igreja, né, o moinho, o que era comum a todos os moradores do feudo, ok? A permanência, o sustento desse feudo vinha do quê? Do pagamento de impostos. Aí embaixo
tem alguns dos impostos cobrados. É importante falar para vocês que não eram impostos comuns a todos os feudos, não, ok? Isso ficava com a decisão do senhor feudal. Mas existiam os impostos básicos para o sustento do feudo, uma vez que o senhor feudal também tinha suas obrigações com o rei, ok? Então, olha lá. O primeiro imposto que eu pontuei para vocês é o banalidades. Vem da palavra banal. Por que nós chamamos de banalidade? Porque era um imposto cobrado sobre a utilização de instrumentos dentro do feudo. Bom, se eu colhi o trigo, eu vou precisar de beneficiar esse trigo. Então, eu vou precisar de uma moenda, eu vou precisar de um forno para poder fazer um pão. Eles pagavam impostos para utilizar o forno e a moenda. O estaleiro, para guardar as coisas, eles pagavam impostos referentes a isso. A corveia. A corveia era a obrigatoriedade de trabalhar alguns dias da semana dentro do manso senhorial. Está aí na página 22 do material de vocês, tá? Cada família, dentro de uma escala, tiravam pessoas para ir trabalhar lá dentro do castelo, lá dentro do manso senhorial, nas terras que eram melhores e produziam exclusivamente para o senhor feudal. Ok? Tem a talha, né? A palavra já fala, talhar é dividir, onde eles davam metade de tudo que produziam no manso servil para o senhor feudal, tá? Depois vinha o dízimo e a mão morta. A mão morta não foi um imposto constante, tá? Foi um imposto da Baixa Idade Média. Lá na frente nós vamos falar mais sobre isso. O dízimo, sim, era um imposto. E aí eu gostaria de falar do significado de imposto. O imposto, ele surge com o Estado. Lá na transição da pré-história para a Idade Antiga, quando o Estado nasce o imposto, ok? O imposto é uma coisa obrigatória, ou seja, o servo só permanecia dentro do feudo se ele conseguisse cumprir com essas obrigações. Tá, mas o que a igreja tem com isso, Marcela? É isso que eu não consigo entender. Por que a igreja tinha um imposto? Porque a igreja aqui, ela tinha um poder muito maior do que o que nós enxergamos hoje. Então, eu vou pedir vocês licença, né, para falar um pouco da igreja, e aí a gente já vai para a aula 13, a página 27, ok? Para falar um pouquinho dessa igreja, que não é mais a igreja católica que você conhece hoje, ela passa aí por várias transformações, e nós já falamos sobre isso. Eu estou dando toda essa introdução do terceiro ano, para que vocês consigam compreender as transformações da Baixa Idade Média e dessa transição que nós vamos viver, né, do século XIV para o século XV, tá? Para que você entenda o que foi a Igreja Católica durante o período medieval. Quando eu falo da Igreja Católica, eu lembro do que foi a Igreja lá no início, no Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos e mortos pelos imperadores romanos, muitos, milhares. Por que isso acontecia? Porque a ideia do cristianismo era uma ameaça ao poder do imperador, que se beneficiava com o politeísmo romano, não é mesmo? E quem conhece a história do cristianismo sabe que toda a história de Jesus está voltada a movimentos dentro do Império Romano, desde da gestação de Maria, da fuga, nascimento, até o julgamento e a morte de Jesus. Então, nós precisamos recordar uma coisa. Jesus nasceu judeu, ele morre judeu, ok? Quem cria o cristianismo são os seus discípulos anos depois, né, da morte de Jesus Cristo.
E aí nós vamos entrar nesse período específico do auge da Igreja Católica, do auge do cristianismo, né? O tema da aula 13 é a Igreja Medieval. Eu gosto desse tema, a Igreja Medieval, porque ela deixa claro que essa página triste foi virada, mas não pode ser esquecida, né? Olha a frase que eu coloco aqui para vocês. Viviam o teocentrismo. Teo é Deus, centrismo, Deus no centro de todas as coisas. Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. O que nós costumamos dizer? Que o rei, na Idade Média, ele tinha um poder limitado. O senhor feudal tinha um poder forte. Mas a Igreja Católica, ela tinha um poder universal. Essa aula 13, ela é uma aula bem pequena, assim, mas ela mostra as vísceras da Igreja, a importância que a Igreja teve para a manutenção desse sistema feudal também. Porque no auge, né, entre os séculos 8 até o século 11, que é quando a Igreja começa a ser questionada por conta das cruzadas, né, a Igreja vive sua ascensão, ela se torna a grande senhora feudal, a dona de todas as terras, ela passa a exercer uma forte influência no cotidiano do homem europeu, principalmente na Europa Ocidental. Foque na Europa Ocidental. Marcela, por que você fala isso toda hora? Porque lá no Oriente, no século VII, nasce o islamismo, ok? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso. Então, essa força que a Igreja tem, ela desenvolve dentro do Império Romano do Ocidente, né? Quando Teodósio, lá no finalzinho do Império Romano, reconhece o catolicismo, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ela começa a ganhar essa força. Nos séculos 9 e 10, aí ela atinge seu auge, ok? Como que eu narro esse teocentrismo? Eu falo de uma igreja que ia além da fé. É uma igreja que tinha uma forte influência sobre as relações sociais. Ela consegue, através de uma interpretação dura das escrituras, ter uma força com seus dogmas no cotidiano das pessoas. E isso ia muito além da questão da fé. A igreja, ela estava envolvida, por exemplo, nas decisões agrícolas, no cotidiano do plantio, na ideia de início e fim. A Bíblia trazia isso, né? Gênesis, o início, Apocalipse, o fim. E aí nós vamos perceber a construção de um divino, né? De um olhar sobre o divino diferente. E eu vou explicar para vocês o porquê. O romano e o bárbaro, ele não tinha uma relação com a morte como nós temos hoje, porque a nossa sociedade ela tem muitas heranças medievais ainda, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo mostra bastante isso. A morte para o romano e para o bárbaro era uma coisa distante. Quando uma pessoa morria, ela era enterrada longe da cidade, né? Havia aquele distanciamento entre a família e aquele que se foi. Para eles era o fim. A igreja mostra, nesse momento, que a morte era uma etapa. Então, os mortos, a relação do homem com a morte, ela precisava ser diferente. E é a partir daí que os mortos começam a ficar mais perto da população. O que é comitérios atrás das igrejas? Né? Aí as pessoas começam a ver a morte de forma diferente, porque as consequências da sua vivência pós-morte está diretamente ligado a quem você foi aqui antes.
E aí, a ideia daquele Deus que eu falo que não é o mesmo Deus que nós vemos hoje. Bom, pelo menos não é o que eu vejo, né? E respeito todas as visões que existem. Que é aquela, assim, de que é um Deus na Idade Média, ok? Essa fase acabou, passou. É um Deus que castiga. Portanto, o que eu faço aqui vai ser decisivo para o que eu terei no reino dos céus. Então, existiu uma relação, não de misericórdia e amor, mas sim uma relação de medo. Quando nasce essa relação de medo, a igreja vai ganhando poder, porque ninguém queria estar contra a igreja. Estar contra a igreja era estar contra Deus. E a igreja vai ganhando poder. Marcela, onde eu consigo enxergar isso bem? Existem documentos? Gente, existem vários documentos, existem várias obras, né? Que narram, por exemplo, pinturas que narram, por exemplo, que a natureza era vista pela Igreja Católica como pecado. Então, as obras, as pinturas medievais, elas não possuem árvores bonitas, animais, cores, não. Não mostra o corpo, porque o corpo também era pecado. Na verdade, se vende a ideia de que nós somos frutos do pecado original, portanto, nós já nascemos pecadores, né? E aí, o que vai acontecendo? Quanto mais a igreja falava, explicava sobre esses dogmas, as pessoas temiam e mais se doavam para a igreja. Mais doavam e estavam próximos dela por temer esse pós-morte. Nasce aí a ideia de céu e inferno. A ideia de céu e inferno, ela não é cristã. Nós falamos isso lá atrás, lá no zoroatrismo persa, né? Naquele dualismo entre os irmãos que disputavam bem e o mal na cabecinha da gente, né? Só que essa ideia de céu e inferno, como nós enxergamos hoje, nós não assim, né? A maioria das pessoas enxergam, né? É a ideia de Dante. Dante foi escritor italiano que escreveu um conjunto de obras, né? E uma delas fala sobre essa questão do céu e inferno, que é a Divina Comédia. O que seria o céu? O que seria o inferno? Esse movimento de céu e inferno durante a Idade Média é narrado por Dante nessa obra, que não tem uma data correta, né? Seria entre o século XIII e século XIV, mas que traz muitas heranças até hoje, que é o quê? Buscar na religiosidade justificativas para os nossos problemas, entendeu? Por exemplo, isso tudo que está acontecendo agora. Como que você vai ler isso? Bom, eu leio que tudo que está acontecendo agora é um momento de reflexão, de um novo olhar sobre a nossa relação com o consumo, das nossas relações, um olhar sobre as nossas relações, né? Por que esse momento de reflexão, de isolamento? Eu tento refletir dessa forma. Mas a boa parte das pessoas acreditam que é o quê? Jesus está voltando, o mundo está acabando, é o julgamento. Isso aí é uma herança desse período que nós estamos falando aqui. Olha quanto tempo passou. Nós estamos falando do século XIV, século XV. Nós estamos no século XXI. Isso acontecia por quê? Porque a interpretação da Bíblia não era feita pelas pessoas, e sim pelos padres, né? Para aqueles que estavam mais próximos da comunidade. Não existia uma tradução desses documentos, os documentos medievais religiosos do início da igreja, né? Da antiguidade da Idade Média, ficavam todos sob o poder da Igreja Católica. Então, a interpretação que chegava era aquela que era interessante para a igreja e que mantinha ali as pessoas sob o controle. Então, quem era contra a igreja? Quem era contra a igreja era considerado herege, né? Então, quem que a igreja vai chamar de herege?
aquele que não era católico, ou aquele cientista que questionava o geocentrismo, por exemplo, né? As mulheres que eles julgavam como bruxas porque tinham uma sensibilidade maior, um olhar diferente sobre as coisas. Então, se nós hoje vivêssemos a Idade Média, aquela tiazinha lá do seu bairro que benze as crianças seria vista como uma bruxa, porque ela estava agindo contra a vontade, né, os dogmas estabelecidos pela Igreja. Entendeu? Na página 30, nas páginas, 30 e 31 do material de vocês, nós temos textos riquíssimos sobre a influência da Igreja, tá? Tanto na vida da mulher, quanto na forma como as pessoas eram julgadas dentro do que eles consideravam heresias. Eu chamo a atenção de vocês para o texto de São Francisco de Assis, que é um santo medieval. Por que eu chamo a atenção para este texto? Eu acho ele extremamente importante, para mostrar para vocês que nem todo mundo dentro da igreja, nem toda a população abaixava a cabeça para tudo que a igreja estava fazendo. E São Francisco de Assis foi um santo medieval que questionou a estrutura católica. São Francisco questionou, como assim? É só você pensar em quem foi São Francisco. São Francisco abriu mão da sua riqueza para servir. As vestes franciscanas possuem 3 nós. E um desses nós é o voto de pobreza. Por que isso, gente? Porque já questionava o luxo exacerbado que o alto clero católico vivia na Idade Média. E a relação que existia entre aquele que pagava o dízimo e a quem recebia esse dízimo e vivia com ele. Porque existia o alto clero, que era o alto comando da igreja, e o baixo clero, que eram os padres que visitavam os feudos, que estavam diretamente ligados à população. Esses, o baixo clero, no período de crise medieval, também vai viver crise medieval. E essa crise começa quando? Para encerrar a aula, que faltam 10 minutos. Começa no século XI. Então, vamos lá. Tudo o que eu falei até agora vem do século V até o século X, Alta Idade Média. As cruzadas, esse movimento aqui, é que dá início ao que nós chamamos de Baixa Idade Média, que é o período de decadência do sistema feudal e de decadência também, né, dessa força enorme que a igreja teve durante a Alta Idade Média. Ela começa a partir do quê? Bom, lá no século VII nasce o islamismo no Oriente. Ele vai crescendo, vai expandindo, pega o Oriente Médio, o norte da África, invade a Península Itálica e cresce enquanto religião. Ok? O árabe muçulmano era visto pela Igreja Católica como um herege. Por que ele era um herege? Porque o Messias dele não era Jesus Cristo, e sim Muhammad, Maomé, ok? Então, aquele que não acreditava em Jesus como Messias era um herege. Então, no século XI, o Papa Urbano resolve convocar a população católica, principalmente da Península Itálica, para poder expulsar os árabes muçulmanos da região de Jerusalém. Jerusalém, que até hoje é uma região de disputa entre as 3 cristãs, porque Jerusalém é sagrada para o cristão, é sagrada para o judeu e é sagrada para o muçulmano. É sagrada pelo judeu, que foi a primeira religião monoteísta, porque foi ali a concretização do judaísmo, a construção do Templo de Salomão. Vocês já sabem disso.
para os cristãos, porque foi ali que Jesus viveu uma parte da sua vida e morre, né, é julgado e tudo mais. Para os muçulmanos, é um motivo muito parecido, porque de acordo com a história muçulmana, foi em Jerusalém que Maomé subiu aos céus, ok? Então, essa região disputada, no olhar católico, no olhar de Urbano, né, era por direito cristã. Então, ele convoca as pessoas a saírem da Península Itálica, olha o mapinha aí, a quantidade de cruzadas, ok? E irem para Jerusalém expulsar os árabes muçulmanos de lá. Isso deu certo? Não deu certo. Se tivesse dado certo, não tinha problema hoje, né, meus queridos? A primeira tentativa foi um pouco, não posso dizer que foi de sucesso. Ela não consegue atingir o objetivo, ele tinha certeza que conseguiria e não deu certo. A segunda também não, a terceira. A quarta cruzada,